Bem-vindo ao Cosmo Talks, onde cada pensamento é uma estrela e cada conversa uma constelação. Hoje, a gente vai explorar algo, muito intrigante: a Síndrome de Cotard. Já deu para imaginar alguém ter certeza absoluta que morreu, mesmo, assim, vivo, respirando? É o que chamam por aí de Síndrome do Cadáver Ambulante. Para entender isso melhor, a gente mergulhou nos relatos e estudos bem impressionantes. O caso do Warren McKinley, sabe? Um soldado britânico, ele sofreu um acidente de moto e depois disso simplesmente parou de comer. Por quê? Porque ele achava que estava morto. Como é que a mente chega nesse ponto, né? Pois é uma condição neuropsiquiátrica, assim, bem rara e fascinante. Foi descrita lá em 1880 por um neurologista, o Jules Cotard. Basicamente, o centro da coisa é um delírio que a gente chama de nihilista. A pessoa tem uma crença, assim, muito forte de que não existe, ou que já morreu, sabe? Ou até que os órgãos pararam de funcionar ou estão se decompondo por dentro. É bem intenso. Nossa. E o curioso é que hoje em dia ela não é classificada como uma doença separada nos manuais, tipo o DSM-5. Ela aparece mais como um sintoma, geralmente ligado a quadros bem graves de depressão, principalmente depressão com psicose. E os relatos que a gente viu nos materiais são, de arrepiar mesmo. Pessoas que falam que sentem o cheiro da própria carne apodrecendo, ou a sensação de ter vermes comendo o corpo por dentro, ou que órgãos vitais sumiram, simplesmente. Exato. Tem um caso que mencionaram no México de um homem que dizia não ter mais olhos nem coração. E outro em Portugal de uma senhora que não comia mais, achando que o esôfago e o estômago tinham, colado. Parecia um pesadelo pessoal, né? Exatamente isso. Os sintomas variam um pouco, claro, mas essa negação da própria existência ou do próprio corpo é o ponto central. E muitas vezes isso vem junto com uma ansiedade, assim, terrível, uma culpa esmagadora. E o que é bem paradoxal, às vezes tem delírios de imortalidade junto. A pessoa acredita que tá morta, mas que não pode morrer de verdade, sabe? Como assim? Tipo uma condenação a ficar naquele estado pra sempre. E também pode ter insensibilidade à dor, a alucinações, especialmente de cheiro, como você falou. Sentir o cheiro da própria decomposição. Que coisa. E as causas? O material fala do Warren, né, o soldado. Ele associa ao trauma do acidente, perda de memória. Faz sentido isso? Trauma físico como gatilho. Pode fazer, sim. Traumas cerebrais, como no caso dele, podem ser um gatilho, mas não é só isso. Geralmente é uma combinação de fatores. A ligação mais forte que a gente vê é com transtornos psiquiátricos que já existiam. Depressão severa, principalmente com sintomas psicóticos, é a mais comum. Ah, entendi. Mas também aparece em transtorno bipolar, esquizofrenia e até condições neurológicas, tipo Parkinson, epilepsia, esclerose múltipla. E tem relatos até ligados a infecções, como febre tifoide. É bem variado. Nossa, tem infecção. Sim. Uma teoria forte é que aquela sensação intensa de estranhamento, de não se reconhecer, sabe? A despersonalização ou de achar o mundo irreal, a desrealização, que são comuns em depressões graves, podem levar do cérebro a, digamos, criar essa crença tão drástica. Seria uma forma de tentar explicar um vazio, uma desconexão interna muito, muito profunda. Essa ideia da desconexão é forte mesmo. A gente vê um pouco disso, né, em discussões online. Pessoas em fóruns tipo Reddit, descrevendo medos parecidos ou aquela sensação de já morri por dentro. Mostra como esses sentimentos de realidade podem ser perturbadores. Mas e aí? Tem tratamento? As pessoas melhoram? O material dá alguma esperança? Sim, felizmente a recuperação é possível, sim. O tratamento foca em tratar o que está por baixo. A condição de base, né? Normalmente se usa uma combinação de medicamentos, antidepressivos, antipsicóticos, às vezes ansiolíticos para ajudar com a ansiedade. Certo. E a psicoterapia é fundamental. A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, ajuda muito a pessoa a reexaminar e reestruturar esses pensamentos delirantes.
Em casos mais graves ou que não respondem bem aos remédios, a eletroconvulsoterapia, a ECT, tem se mostrado bem eficaz. ECT. Isso. E claro, não dá para esquecer do suporte nutricional. Como a pessoa pode se recusar a comer, achando que não precisa ou que não pode, né? Assim, o caso da senhora que achava que o estômago tinha colado. Exato. Então, o risco de desnutrição é sério, precisa de atenção médica e nutricional bem de perto. Então tá. Olhando para tudo isso que a gente analisou, fica bem claro que o nosso cérebro tem uma capacidade incrível, né? E às vezes meio assustadora de construir a nossa realidade. O que a gente tira de mais importante disso tudo, no final? Olha, eu acho que o que fica mais evidente é que essa nossa sensação de estar vivo, de existir, ela não é tão óbvia assim. É uma construção bem complexa do cérebro e ela é surpreendentemente vulnerável, sabe? Vulnerável a mudanças muito profundas no nosso humor, na forma como a gente processa o que sente, as emoções. A síndrome de Cotard, mesmo sendo rara, ela escancara essa linha tênue que existe entre o sentir e o acreditar. É um lembrete, assim, potente, né? De como a nossa própria percepção da realidade pode ser frágil, talvez. Nos faz questionar um pouco a solidez disso tudo. É verdade. E isso deixa a gente pensando, né? Se a mente pode chegar ao ponto de nos convencer da nossa própria morte, mesmo enquanto a gente ainda respira, quais são os limites reais da nossa autopercepção? O quanto a nossa certeza de que a gente existe depende de fato de sentir o corpo fisicamente. Fica aí a reflexão.